Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiola, eu sou professora e sou advogada e eu vou começar a fazer uma série de vídeos com vocês para falar sobre autismo e direito, né? O direito dos autistas, mais focado na efetivação desses direitos, né? Porque não adianta a gente falar só do direito do autista e não saber fazer esse direito funcionar. Esse direito tem que sair do papel. Então eu tô aqui para tentar fazer isso junto com vocês, indicar, ajudar as mães, os familiares e tentar conversar com o pessoal do direito também, dialogar para a gente chegar junto, fazer ele funcionar na vida real. Eu tenho esse interesse porque eu tenho um filho autista e eu passei muito por isso, de você não ter como fazer funcionar o direito que ele já tinha garantido. Isso foi um problema, é um problema até hoje. Então, o que a gente vai falar no vídeo de hoje? A gente vai começar falando sobre o direito que quase ninguém fala, mas é o direito básico de todo autista, que é o direito de ser autista, o direito de ser deficiente. E aqui eu quero falar tudo sobre a palavra deficiente, que as pessoas têm muito medo de falar, tem uma conotação negativa, mas gente, é isso. O autista tem direito de ser deficiente. Deficiente. Perder o medo dessa palavra. Por quê? A adaptação que vai te proporcionar essa convivência harmônica na sociedade. Então, assim, não tem problema. Poxa, meu filho é deficiente. O meu filho é deficiente. Ele é deficiente porque ele tem uma limitação, né? E não porque ele é menor do que qualquer outra coisa, ele pode menos. Não. Ele pode igual a todo mundo, desde que haja as adaptações para que ele possa acompanhar tudo que a gente faz. É um direito do autista ser deficiente? Sim, é um direito. E foi um direito conquistado a muita luta. Só foi garantido de fato em 2012 com a Lei Berenice Piana. Lista o que é ser autista, diz que você tem direito de ser reconhecido juridicamente como uma pessoa deficiente. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho do ser autista na lei. Então você tem o direito de ser deficiente, e aqui eu vou já fazer um parênteses, porque sempre me perguntam a nomenclatura, se você tem que ter, se é deficiente mesmo que fala. Gente, a nomenclatura, atualmente, porque ela muda sempre, tá? A nomenclatura correta é pessoa com deficiência, tá? Não é portador de deficiência, não é portador de necessidades especiais, porque quando a gente fala portador, a gente tem a ideia de que a pessoa porta, né? Tem o porte daquilo. E se ela tem um porte, ela pode portar ou não portar. Ela pode simplesmente não portar aquela característica. E o deficiente não tem essa opção. Ele não porta a deficiência, ele tem a deficiência. Ele nasce com a deficiência ou ele adquire a deficiência. No caso dos autistas, eles nascem com a deficiência. Então, não é portador de necessidade especial, não é especial. Gente, as pessoas me corrigem, falam: ai, nossa, não fala que seu filho é deficiente, é especial. O filho não é especial, desculpa. Ele não atravessa a parede, ele não brilha no escuro, ele não lê mentes. Ele não é especial, ele é deficiente. Ele é maravilhoso, ele é uma pessoa ótima, ele é super de boa, gosta muito de brincar, mas especial ele não é. É especial pra mim, porque é meu filho, né? Mas não é especial no sentido de pessoas com necessidades especiais. Então a gente precisa já falar desse parênteses aqui. Agora, voltando para a lei, os autistas foram classificados em 2 incisos do parágrafo 1º. No inciso 1º, ele fala sobre a comunicação verbal ou não verbal e a interação social, que são barreiras do autismo, as limitações, é o que faz ele ser deficiente. E o inciso 2º fala do comportamento.
E por que foi separado? Porque na verdade cobre a tríade do autismo, né? Como é que a gente descobre o autismo, fala de autismo se a gente não tem um exame que diga essa pessoa tem autismo? O autismo é justamente diagnosticado pela tríade de comunicação, interação social e comportamento. Se você tem um déficit, você tem uma limitação, se você não consegue plenamente executar essas 3 funções, você é considerado autista pela medicina. Então o direito resolveu abarcar isso, colocar isso, né? Só que em 2 incisos diferentes. Por quê? E ele fala ou é um ou é o outro. Lógico, pode ser os 3, mas ele dividiu no sentido de você abarcar o espectro todo, porque nem todo autista é igual, na verdade nenhum autista é igual. Cada autista é de uma forma, né? E tem autistas que falam, tem autistas que têm interação social, que têm amigos, que saem, que ficam juntos. É um déficit, mas não é tanto, não atrapalha o seu dia a dia. Mas em compensação tem um comportamento, que seria do inciso 2, mais comprometido. Como assim? Comportamento, Fabiola? Não sei, não tô falando que não sou mãe de autista, não sou parente de autista, nunca vi um autista na vida, que eu acho muito difícil, né, gente? Mas vamos lá. Pode ser um comportamento estereotipado, como assim? Ele pode ter uma mania, um toque de ficar... Não é bem a palavra toque, né, correta, mas é que a gente está falando de mundo jurídico, então os médicos me perdoem. Mas tem uma mania de repetir algumas ações. E não necessariamente só com o corpo, que é o que a gente chama de stimmings, né? Os autistas têm muito, isso acalma eles. Então eles balançam a perna, ou balançam o braço, ou pegam um objeto e ficam balançando. Ou eles simplesmente têm um comportamento vicioso, estereotipado de viver, de eu só ando nas mesmas ruas, eu só pego o mesmo ônibus. E isso limita eles, porque às vezes eles não tem ônibus, e aí faz o quê? Né? E aí acaba se prejudicando, chega atrasado no trabalho. Então, assim, isso é característica do autismo. Então, eles tentaram abarcar todo o espectro. Então, lembrando, comunicação, né, da tríade do autismo é a comunicação verbal ou não verbal, tá? Meu filho não é verbal. Ele não fala, mas ele se comunica, que é uma maravilha. Inclusive ele me chama de chata, sabe, responde, faz bagunça. Então, assim, eles conseguem se comunicar sem falar, né? A maioria, assim, o autismo clássico aponta, né? Eles apontam bastante. Às vezes, por exemplo, meu filho usa vídeos para falar coisas que ele quer. Eu digo que ele é o meu Bumblebee, porque ele faz as coisas através do vídeo com a fala dos outros. E então você pode ter comunicação verbal e às vezes essa comunicação verbal ela é deficitária. Ele não consegue se comunicar efetivamente, ele só fala os mesmos assuntos com uma voz mais embargada, com uma pronúncia um pouco diferente, que faz a gente olhar assim e falar assim, essa pessoa não tá falando assim, sabe? Não tem entonação correta, isso prejudica a comunicação. Então, assim, a comunicação, mesmo verbal, ela é prejudicada no autismo. E você tem a interação social, que óbvio, se você não se comunica direito, você não interage direito. E às vezes você até se comunica direito ou não, mas você não tem um déficit na interação social. A pessoa consegue ter vínculos, manter uma interação com o próximo, seja ele da família ou não, tá? Porque a grande preocupação dos pais de autistas é se as pessoas que não são da família vão entender o que eles estão falando. E aí é a pegada, a interação é essa. É você saber que seu filho anda bem, que o autista consegue viver interagindo com o próximo sem um mediador, né? Então ele consegue trabalhar. O trabalho é uma interação social, então ele consegue manter uma interação no trabalho. Tem autistas que só conseguem trabalhar home office porque não conseguem interagir com as pessoas. Simples assim. E não tem nada a ver com ser antissocial, porque eles são sociais, eles só não conseguem manter essa interação, né? Então precisa da adaptação para poder interagir melhor na sociedade. Aí a gente já falou do comportamento, que é o comportamento repetitivo, seja de ações
ou seja, de trajetos, seja qualquer tipo de comportamento, comida. Às vezes eles só comem as mesmas coisas, só bebem as mesmas coisas, só veste o mesmo tipo de tecido, da mesma cor, ou não veste nada. Tem autista que não gosta de andar de roupa, é um suplício, né? Então, assim, você precisa ter isso, e isso a lei abarcou. Essas pessoas todas na lei são autistas. Tá? E por que a lei se deu o trabalho de falar isso? Se é o médico quem diz? Justamente porque às vezes o médico não diz. E a própria lei berenispiana fala isso, que o autista tem direito a ter acesso aos seus direitos, o seu tratamento multidisciplinar, independente de ter um laudo dizendo que ele é autista. Então, se não tem um laudo dizendo que é autista, alguém precisa dizer que essa pessoa é autista e tem direito a isso. Quem está dizendo isso? É o inciso 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo 1º, certo? Então, primeiro direito é: o autista tem direito de ser autista. Perante a lei, ele tem que ser reconhecido como autista, ele pode. E isso parece óbvio, mas não foi, tá? Por muitos anos. Meu filho tem 14 anos, ele só foi reconhecido como autista em 2012, certo? Então, assim, até então ele não tinha acesso a direito nenhum, era muita luta, muita briga no gogó. Meu filho vai conseguir, tem que ter direito a isso, aquilo, no gogó, porque não tinha uma lei me respaldando. Então, assim, é importante. E lembrando, o direito é seu, no caso do autista. Então, ele pode ou não usufruir desse direito. Não é porque ele tem direito que ele obrigatoriamente vai ter que ser reconhecido assim. Se a pessoa não se sente confortável, se a limitação dela não atrapalha o seu convívio social, o seu dia a dia, e ela não quer ser chamada de deficiente, não quer usufruir disso, ela consegue viver bem, ela tem o direito a isso também. Entendeu? A viver, ela não é obrigada, não, eu sou deficiente, preciso dessas adaptações. Se ela não precisa de adaptação e não quer ser chamada como deficiente, ok, tá? Mas saiba que se você precisa, é um direito seu, é um direito do autista ser deficiente e ser reconhecido na lei como deficiente, para poder usufruir disso, certo? Então a gente tem a lei berenispiana falando isso, e como é que eu vou materializar? Porque eu falei que a gente tem que falar aqui, não é só do direito, a gente tem que fazer esse direito funcionar. Então, na prática, para que serve esse direito? Né? O direito de ser deficiente, de ser autista. É você conseguir ter acesso às ações que vão trazer um benefício, vão trazer uma harmonia, um equilíbrio para esse indivíduo viver em sociedade. Agora, recentemente, com a lei Romeu-Mion, ela faz o cadastro, faz a carteirinha do autista, que é uma carteirinha nacional, e ela vai te ajudar a ser reconhecido como deficiente. Ela vai te ajudar a ter o seu direito de acessibilidade garantido, de prioridade na fila. Só quem vive sabe como é difícil você ter esse direito efetivado, funcionando, porque as pessoas não veem o autismo na cara. Então essas pessoas às vezes têm necessidade porque não suporta estar com aquela determinada luz, com aquele determinado som, com aquela determinada quantidade de pessoas. Ela precisa estar rápido na fila porque ela tem que ir embora, porque ela está prestes a entrar em surto. E aí você está parada na fila e as pessoas estão criticando, porque olhando, a pessoa não tem nada, né? E essa carteirinha ajuda nesse sentido, porque você começa a ser reconhecido como autismo não tem rosto. A carteirinha vai te dar esse seu direito no dia a dia. É importante também para você definir ações, né? A carteirinha, ela é de âmbito nacional. Ela vai fazer uma contagem de quantos autistas tem no Brasil. E aí você tendo uma noção de quantos tem, em que regiões eles estão, é importante ter essa carteirinha. Como é que eu tenho essa carteirinha então? Porque ela é muito recente. Mas a princípio vai depender de cada estado, tá? Primeira coisa, depende de cada estado. Tem estado que você faz o requerimento online, mas alguns você precisa ir pessoalmente em determinados órgãos, porque pode ser emitido tanto pelo município, quanto pelo estado, quanto os órgãos federais. Eu vou falar aqui do Rio de Janeiro,
O Rio de Janeiro você tem que procurar os centros de referência de assistência social, cada um do seu município, e aí lá você vai fazer o requerimento, vai colocar um relatório médico nesse requerimento com o CID, CID é importante, dizendo que ele é autista, e esses são os documentos obrigatórios, tá? Você tem que colocar uma foto, que aí vai ter os dados, essa carteirinha é a identidade do autista. Então tem que ter foto, certidão de nascimento, RG se você tiver, CPF, tipo sanguíneo, se toma remédio, tá? E o nome, o endereço e contato do acompanhante, caso o autista tenha acompanhante. Eles também precisam estar juntos na carteirinha. Essa carteirinha tem validade de 5 anos, porque ela precisa ser renovada, não é porque a pessoa vai deixar de ser autista, é porque a foto vai ficar antiga, porque às vezes você vai se mudar. Então ela precisa ser renovada a cada 5 anos. Ah, mas ainda não tem a carteirinha aqui no meu município, não tem na minha cidade. Como é que eu faço para ter a carteirinha então, Fabiola? Me ajuda. Gente, já existe um decreto, tá, da presidência falando que você tem direito, o deficiente, tem direito à carteira de identidade diferenciada. O que é carteira de identidade diferenciada? É a carteira de identidade normal, que nas observações vai estar escrito pessoa com deficiência. Ele já tem direito, desde 2017 é isso, tá? E aí ela é emitida nos órgãos do seu estado que fazem a identidade de todo mundo. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quem faz é o Detran. Então, você pode pedir, então, eu ainda não tenho aqui no Rio, na minha cidade, no meu município, no meu bairro, não tem um centro de referência de assistência social, ou então não está ainda implementando a carteirinha, ainda está em processo de implementação. Mas eu estou tirando a identidade do meu filho agora e eu quero que ele tenha lá dizendo que é autista, porque me facilita conseguir fazer valer os direitos dele. Então você vai no Detran, é gratuita, tá? Tanto a carteirinha do autista da lei do Romeu Meão, como a carteira de identidade diferenciada. Ela também é gratuita. Vocês vão direto no Detran, no caso aqui do Rio de Janeiro, e vai com certidão de nascimento. Lá tira foto, então não precisa levar. Você vai com a certidão de nascimento e vai conseguir fazer. Aí, como identidade normal, quem tiver CPF leva, tipo sanguíneo leva, enfim, leva tudo. E aí você consegue fazer essa carteira de identidade diferenciada, certo? Lá você está dizendo que você também é uma pessoa com deficiência. E aí quando alguém vier encher o seu saco, falar que você não tem direito a isso, você vai lá e dá a famosa carteirada. Não, olha só, eu sou deficiente, eu tenho os meus direitos. Você tem um documento que diz que você é uma pessoa com deficiência e que você tem direito a isso, facilita muito mais. Um documento com fé pública. Então, assim, é muito mais fácil e melhor para a sua vida, para o seu dia a dia. A gente vai falar de outros direitos, mas por enquanto a gente vai ficar por aqui. Só lembrando, quem tiver dúvida sobre algum direito, já pode ir deixando perguntas para eu fazer os vídeos para falar com a gente como esses direitos podem ser tirados do papel. Foi muito bom e tentar passar um pouquinho do caminho das pedras para a gente chegar e ter uma sociedade um pouco mais justa e igualitária com as pessoas que não são como a gente. Elas não são melhores nem piores, só são diferentes e elas têm os mesmos direitos de viver em sociedade. Então a gente precisa garantir isso. E dá um like, não esquece de dar um like no vídeo para ajudar, compartilhar, porque às vezes tem alguém que está precisando ouvir isso, quer fazer a carteirinha, não sabe como, quer saber como é que é o direito, como é que tira isso do papel e não sabe como. Então você pode estar ajudando a uma pessoa que realmente precisa. Muito obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!